Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. No 12º dia de guerra na Ucrânia, a Rússia anunciou um cessar-fogo em algumas cidades para a criação de corredores humanitários. Mas a Ucrânia critica esta nova proposta da Rússia, que diz que os civis deveriam fugir para a Rússia ou para a Belarus, aliada incondicional do Kremlin, ou seja, direto para os braços dos invasores. A Ucrânia diz que a proposta é imoral e que os cidadãos ucranianos vão servir de propaganda de guerra russa. Esta é a terceira tentativa falha para a criação de corredores humanitários. Neste fim de semana, 2 tentativas de retirada de civis de Mariupol não deram certo. Os dois lados trocam acusações pelo fracasso. As notícias que chegam não são animadoras. O Ministério da Defesa russo diz que separatistas pró-Moscou estão atacando Mariupol, onde já falta comida. E a situação na Ucrânia continua grave. O total de pessoas que fugiram da invasão russa já passa de 1.700.000. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, advertiu neste fim de semana que a crise de refugiados da Ucrânia é a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. A Acnur continua estimando que o conflito poderá causar um êxodo de até 4 milhões de ucranianos, o equivalente a quase 1/10 da população do país. Os números incluem o território controlado por Kiev, com mais de 37 milhões de habitantes, mas não a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, e nem as 2 áreas controladas pelos separatistas pró-russos no leste do país. As autoridades esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias, já que o exército russo parece concentrar seus ataques nas grandes cidades ucranianas. O fluxo de refugiados é o pior que a Europa experimentou desde a Segunda Guerra Mundial, um conflito que fez entre 11 milhões e 20 milhões de pessoas fugirem de seu país. A Polônia é o principal país de recepção para os refugiados. Segundo a Guarda de Fronteira, desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 922.000 pessoas que fugiram do conflito entraram no território polonês. Também há muitas pessoas chegando a países fronteiriços, como Hungria, Eslováquia, Moldávia e Romênia, além dos que optam por nações mais distantes, como Alemanha e França. Segundo o Ministério Britânico do Interior, vários países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos, pediram o cancelamento da Rússia da Interpol. As represálias contra a guerra russa na Ucrânia podem chegar à Organização Internacional de Polícia Criminal. O Ministério Britânico do Interior anunciou nesta segunda-feira que vários países ocidentais pediram a suspensão de Moscou da Interpol. De acordo com o Ministério, a requisição foi realizada por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os países pediram ao Comitê Executivo da Interpol que adotasse uma decisão esta semana. Embora não tenha detalhado o motivo do pedido, as nações ocidentais tentam isolar Moscou nas áreas diplomática e econômica pela invasão da Ucrânia. A Interpol, uma organização com 194 países membros, busca facilitar a ação policial para combater crimes internacionais. E olha só, o preço do gás natural voltou a disparar no mercado europeu, no momento em que Estados Unidos e União Europeia debatem sanções à energia russa pela invasão à Ucrânia. O preço do gás natural voltou a bater um recorde histórico no mercado europeu e subiu mais de 60%, chegando a 345 euros o megawatt-hora. A flutuação é motivada também pelo temor de problemas nas exportações procedentes da Rússia, que fornece 40% das importações de gás na Europa. Pouco depois, o preço retrocedeu e o gás natural passou a ser negociado a 280 euros.
Ao mesmo tempo, o barril de petróleo do tipo Brent do Mar do Norte se aproximou dos $140, o maior nível em quase 14 anos. O secretário de Estado americano Antony Blinken afirmou que a Casa Branca e seus aliados estão em negociações para proibir as importações do petróleo e gás da Rússia devido à invasão da Ucrânia. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural e um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E aqui no Brasil, em meio à disparada do preço do petróleo, o Senado Federal deve retomar as discussões do projeto sobre combustíveis. As propostas que tiveram votação adiada 2 vezes estão na pauta desta semana. Depois de 2 adiamentos, os 2 projetos que propõem alternativas para frear a alta no preço dos combustíveis devem ser votados na quarta-feira no Senado. Em uma rede social, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a votação das propostas em razão do progressivo aumento nos preços do barril de petróleo. Na semana passada, o petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, acumulou alta de 20,60% e chegou a quase $120 por barril, o maior patamar desde maio de 2014. A disparada se dá em meio à escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande produtor de petróleo e vem sofrendo uma série de sanções econômicas. Essas retaliações têm estrangulado a economia russa, afetando a logística e prejudicando o escoamento de diversas mercadorias. Um dos projetos em discussão no Senado trata da tributação estadual sobre os combustíveis. A proposta é que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, passe a ser feita em uma única fase da cadeia de produção e que todos os estados tenham alíquotas uniformes. A medida afeta diesel, biodiesel, gasolina, etanol, gás de cozinha e gás natural e sofre resistência entre governadores e secretários de Fazenda Estadual. O outro texto prevê a criação de uma espécie de conta com recursos usados para amortecer o efeito da variação do petróleo no mercado internacional nos preços dos combustíveis no Brasil. Essa conta seria alimentada por diferentes fontes de receitas federais, como parte do lucro pagos das ações da Petrobras à União. E olha só, o Brasil vai enviar alimentos e remédios para vítimas da guerra na Ucrânia. A doação humanitária deve decolar da base aérea de Brasília nesta tarde, rumo à Polônia. A doação humanitária vai direto para Varsóvia, na Polônia, principal rota dos brasileiros que estão na região do conflito. Mais de 11 toneladas em alimentos e produtos de necessidade foram enviadas para atender as vítimas da guerra na Ucrânia. Os mantimentos foram recolhidos a pedido da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Itamaraty. São 400 mil refeições de preparo rápido. Os mantimentos vão ser distribuídos nas embaixadas localizadas na fronteira do país com a Ucrânia. Além das 10 toneladas de alimentos, estão sendo levados 50 purificadores de água, 50 kits voltaicos com painel solar e kits de medicamentos provenientes de doações. A aeronave também tem a missão de resgatar os brasileiros que estão deixando a Ucrânia. O voo tem capacidade para trazer ao Brasil 80 pessoas e o retorno da aeronave ao país está previsto para a próxima quinta-feira. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.